O ministro da Defesa da Turquia deu um nocaute verbal na Rússia durante uma cúpula da Organização das Nações Unidas em Nova York. O Char Goulart encarou Moscou e declarou: "A Crimeia não é de vocês e nunca será." A Turquia nunca reconheceu a anexação ilegal da Crimeia e temos mantido nossa posição firme desde 2014, apoiando a independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia, incluindo a Crimeia. A mensagem foi clara, pública e pessoal. Foi um grito de guerra que inflamou as ambições imperiais de Putin diante de 50 líderes mundiais. Goulart deixou claro que a Turquia apoia Kyiv, sem ressalvas. Com bilhões em comércio envolvidos, a posição da Turquia pode mudar o mapa de influência e o equilíbrio militar na guerra. Para entender, precisamos voltar e ver o que causou essa rodada final. Em 24 de setembro, a quinta cúpula da Plataforma da Crimeia ocorreu na Organização das Nações Unidas em Nova York. Isso atraiu líderes mundiais e diplomatas, todos em apoio ao esforço da Ucrânia contra a ocupação russa. Na cúpula, o ministro da Defesa da Turquia, Yaşar Goulart, disse que o país não reconheceu a anexação da Crimeia pela Rússia e apoia totalmente a independência e integridade da Ucrânia. Ele destacou a situação difícil dos tártaros da Crimeia, dizendo ser um dever histórico e moral protegê-los. Esse foi um ato público de desafio à agenda e aos planos de Putin. Apesar dos desafios, a declaração de Goulart não foi isolada. Líderes de mais de 50 países como Estados Unidos da América, Reino Unido e França assinaram a Declaração de Nova York nos corredores lotados da Organização das Nações Unidas. O pacto criou uma frente unida, que exigia sanções mais rígidas aos apoiadores da ocupação, mais apoio à desocupação e maior foco nas violações de direitos humanos na Crimeia. Essa foi a maneira do mundo dizer que já teve o suficiente de Putin. Para Moscou, isso foi muito mais do que um ato simbólico. Uma única nação criticando a ocupação poderia ser ignorada. Mas quando 50 países falam juntos, o peso é impossível de ignorar. A dor já é clara na economia russa, e essa nova declaração aumenta a pressão por medidas mais duras. As medidas envolvem bloquear navios russos nos grandes portos e restringir ainda mais exportações de energia. Para a Turquia, juntar-se a esse esforço global contra Moscou tem seus benefícios. Isso reforça a reputação de Ankara como ponte entre Oriente e Ocidente, fortalece laços com a OTAN e apoia os tártaros da Crimeia sob ocupação. E embora as palavras do ministro tenham sido um pouco mais militantes desta vez, a Turquia não é novata nisso. Ela vem dizendo a mesma mensagem há bastante tempo. O presidente turco Erdogan mantém há anos o mesmo discurso e não recuou. Em setembro de 2024, ele afirmou em vídeo para outra reunião: o retorno da Crimeia à Ucrânia é uma exigência do direito internacional. Isso foi há mais de um ano, mas o sentimento permanece forte. Como esperado, quando ele falou, o Kremlin respondeu rapidamente. O porta-voz Dmitry Peskov afirmou que a Rússia discorda totalmente das declarações de Erdogan e reconhece a Crimeia como forte motivo de desacordo entre Moscou e Ankara. Mesmo assim, Erdogan manteve sua posição e segue inflexível nos apelos por liberdade desde o início. Mas essa firmeza em Ankara chama a atenção, especialmente quando tantas nações optam pelo caminho seguro e permanecem em silêncio. Para entender a postura inflexível da Turquia, é preciso voltar a séculos de conflitos. No auge do Império Otomano, seu domínio ia dos portões de Viena às areias da Arábia. A Rússia, a potência emergente no norte, cobiçava essas fronteiras com bastante interesse. No centro ficava a Crimeia, prêmio cobiçado no Mar Negro e lar dos crimeanos. Kanato, um estado muçulmano feroz aliado aos otomanos. Era uma fortaleza, onde cavaleiros tártaros enfrentavam invasores. O verdadeiro problema começou no final dos anos 1700. Catarina, a Grande, a imperatriz de vontade de ferro da Rússia, lançou uma série de guerras que foram tomando o território dos otomanos. Em 1768, tropas russas invadiram os Balcãs e enfrentaram os otomanos em batalhas brutais que tingiram os rios de sangue. Os otomanos revidaram, mas a Rússia avançou com seus canhões, trovejando pelas planícies. Em 1774, um tratado fez os otomanos cederem fortes importantes, mas isso foi só uma pausa. Catarina e sua ambição não tinham fim.
Em 1783, as forças russas invadiram a Crimeia, derrubando o Kanato em uma campanha rápida e implacável. A península caiu com pouca resistência, mas as consequências foram caóticas. Os enviados otomanos observaram seus aliados se dispersarem e Moscou erguer sua bandeira sobre Sebastopol. Eles fizeram do local uma base naval que desafiava Istambul. Para os otomanos, foi um golpe duro, permitindo que navios russos patrulhassem o Mar Negro e ameaçassem rotas comerciais e locais sagrados. Cada avanço russo ao sul parecia apertar o laço no império, e as guerras continuaram. No século seguinte, russos e otomanos lutaram mais 6 vezes, cada vez mais sangrentos. A Guerra da Crimeia, de 1853 a 1856, envolveu a Grã-Bretanha, a França e a Sardenha. A Rússia dizia proteger cristãos ortodoxos em terras otomanas, mas seu real objetivo era expandir-se. Os combates na Crimeia envolveram aliados invadindo praias sob fogo intenso, e Balaklava ficou famosa pela carga da Brigada Ligeira. Imagine 600 soldados britânicos cavalgando em um vale da morte contra canhões russos. É épico, não acha? Apesar disso, as baixas cresceram e mais de 500 mil morreram em combate ou doenças pelo controle da península. Era como uma velha rixa de família que nunca realmente terminou, onde as mágoas duravam gerações. A Rússia avançava lentamente sobre as fronteiras otomanas do Cáucaso ao Danúbio e cada vitória enfraquecia o sultão. No início dos anos 1900, o império estava à beira do colapso, e a Primeira Guerra Mundial deu o golpe final, repartindo suas terras enquanto a Rússia desmoronava em meio à revolução. Ainda assim, a Crimeia continuava sendo uma pedra no sapato, um lembrete da glória perdida e da desconfiança persistente. Essas cicatrizes iam além das fronteiras em um mapa. Elas afetavam as pessoas, especialmente os crimeanos, tártaros, cuja história une o coração da Turquia àquela costa distante de forma irrompível por qualquer tratado. Tártaros vieram das estepes, guerreiros túrquicos que uniram força mongol e fé islâmica. Construíram um kanato que existiu por séculos sob proteção otomana. Compartilhavam idioma, cultura e laços familiares com o povo da Anatólia, sendo mais primos do que vizinhos distantes. Quando a Rússia tomou a Crimeia, em 1783, os tártaros perderam mais do que apenas terras. Eles perderam sua dignidade. Agricultores eslavos chegaram e os empurraram para as margens de sua terra, causando ressentimento. O pior veio em 1944, sob Stalin. O governo soviético acusou os tártaros de ajudarem os nazistas, mesmo tendo lutado pelo Exército Vermelho. Cerca de 20 mil tártaros foram reunidos durante a noite e colocados rapidamente em vagões de gado. Sem julgamento ou apelação, foram enviados para o leste do Uzbequistão e além, frequentemente sem comida, água ou abrigo. Milhares morreram na viagem de frio, fome ou doença e comunidades inteiras sumiram. Os sobreviventes não puderam voltar à Crimeia. Sua língua e mesquitas foram vistas como inimigas do Estado. Para a Turquia, essa história é pessoal, e esse trauma ainda ecoa na política turca. Os turcos modernos consideram os tártaros irmãos, dividindo mesquitas, mercados e histórias de cavaleiros e marinheiros. Onde o ministro da Defesa da Turquia, Hulusi Akar, chamou protegê-los de um dever moral. Não é frase vazia, é um voto enraizado na história e identidade, que nem o tempo conseguiu corroer. O apoio da Turquia à Ucrânia e aos tártaros destacou-se novamente em março, no 11º aniversário da anexação da Crimeia pela Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia divulgou uma declaração firme, afirmando não reconhecer a reivindicação de Moscou. As fronteiras da Ucrânia têm total apoio, e a situação dos tártaros da Crimeia é uma grande preocupação. Para reforçar, Ankara citou mais de 200 prisões de tártaros da Crimeia desde 2014. Muitos casos foram chamados de extremismo, mas a Turquia os viu como repressão política. Um exemplo foi a prisão de Ahmet Bekarov, conhecido por defender direitos culturais e religiosos. Ele foi preso e acusado de ligações terroristas pela lei russa. A prisão de Bekarov gerou protestos na Crimeia. Pessoas foram detidas e grupos como a Anistia Internacional pediram investigação urgente. Do exílio, o líder tártaro Rafat Shubatov elogiou as ações da Turquia. Ele as chamou de tábua de salvação e farol contra a opressão russa. O fechamento de 25 escolas tártaras neste ano mostra que a posição da Turquia vai além da política.
é um compromisso de proteger uma cultura e história compartilhadas. Para Ankara, defender os tártaros da Crimeia é um compromisso que envolve identidade, memória e justiça, além da diplomacia. Para a Turquia, isso vai além da diplomacia. É uma missão histórica e memórica. Ankara liga a repressão russa atual aos horrores de 1944, quando o regime de Stalin expulsou à força os tártaros da Crimeia. A Turquia investiu 50 milhões de dólares em bolsas, cultura, livros e tecnologia para preservar a identidade tártara. Cada subsídio, cada protesto e cada declaração pública envia uma mensagem clara. O controle da Rússia sobre a Crimeia não ficará sem contestação. Esse esforço é um grito de mobilização. Aliados túrquicos, do Cazaquistão ao Azerbaijão, estão observando de perto, e a Turquia está os aproximando ainda mais. Erdogan busca apoio da diáspora tártara na Turquia, com cerca de 10 mil pessoas que lotam as ruas com bandeiras da Crimeia. No cenário global, Ankara mantém o foco na Crimeia, dos conflitos no Cáucaso às missões da Organização das Nações Unidas, bloqueadas por Moscou. O que pode parecer uma disputa regional é, na verdade, uma linha de falha estratégica, e a Turquia está garantindo que o mundo não desvie o olhar. A posição da Turquia na Crimeia é baseada em princípios e tem interesse estratégico. O objetivo é influenciar o Mar Negro, cobiçado por Moscou e Ankara. O controle da península molda comércio, rotas de energia e posição militar, tornando a Crimeia central para o equilíbrio regional. Em breve, detalharei por que ela é tão desejada, o que explica o delicado equilíbrio entre Turquia e Rússia. Como membro da OTAN, abriga bases dos Estados Unidos da América e faz exercícios conjuntos que provocam Moscou, mas às vezes escolhe o lado de Moscou. Em 2017, Erdogan assinou um acordo de Estados Unidos, dólares, 25 bilhões pelos S-400 russos, desafiando Washington e perdendo o acesso ao F-35. As baterias chegaram em 2019 e seguem em silos, símbolo da postura independente de Ankara. Rumores recentes indicam que a Rússia quer comprá-las de volta, mas a Turquia resiste e usa como moeda de troca. Falaremos mais disso em outro vídeo. Também negocia armas com Moscou. A Turquia arma a Ucrânia com drones Bayraktar TB2 que destruíram tanques russos no início da guerra. A Baykar prometeu 100 milhões de dólares americanos em 2023 para uma fábrica perto de Kiev, ampliando a produção durante o conflito. Os drones são uma vitória para a tecnologia turca, com mais de 500 vendidos no mundo todo, mas eles irritam Moscou. Apesar disso, os laços energéticos ainda unem os países. A Rússia exportou aos Estados Unidos $44 bilhões em petróleo e gás para a Turquia no ano passado, atendendo 16% da demanda europeia via centros turcos. Neste ano, o comércio cresceu, tornando a Turquia o segundo maior parceiro da Rússia, trocando Estados Unidos $856 bilhões em exportações por recursos vitais. Apesar do crescimento do comércio, surgem fissuras nessa relação confusa e estranha. Sugere que a neutralidade está sumindo, e os países adotam posturas mais rígidas, já que são rivais de certa forma. Um exemplo dessas fissuras é o engavetamento do centro de distribuição de gás da Rússia na Turquia. A Gazprom propôs o projeto em 2022, mas em junho deste ano ele foi discretamente abandonado. O centro de distribuição visava contornar sanções e fazer da Turquia a entrada de Moscou. Ankara adiou as aprovações por tensões na Crimeia, até a Gazprom encerrar o projeto. Essa ação custou à Rússia cerca de 5 bilhões de dólares anuais e indica problemas no paraíso deles. Em toda essa situação, se você realmente olhar pelo lado turco, verá que a estratégia da Turquia é clara. Especialistas chamam isso de oportunismo adaptativo. Erdogan aproveita gás mais barato de Putin para conter a inflação, mas evita acordos que o comprometam. Ao mesmo tempo, Ankara está construindo alternativas para que a Rússia não possa torná-los dependentes. As importações pelo gasoduto 10 Amapá do Azerbaijão subiram 20% este ano, reduzindo a dependência do gás russo de 40% para 30%. A Turquia ganha mais influência e pode falar sobre a Crimeia sem ser silenciada. Erdogan parece estar jogando de forma muito cuidadosa, até mesmo em outros setores que não são de energia. Isso indica que a relação deles se baseia na necessidade, não na confiança. Atenção constante, frequentes recalibrações e uma dança entre cooperação e confronto.
Isso faz da Turquia um país determinado, mas de postura imprevisível. Ainda que sua posição sobre a Crimeia pareça incerta, segue uma estratégia clara. Ankara não só reage à ocupação russa, mas também atua para evitar que Moscou assuma o controle. Esse esforço une história, diplomacia e poder militar, e os interesses vão além da Ucrânia. Eles se estendem pelo Mar Negro, onde a influência é definida por rotas comerciais, energia e poder militar. E no centro de tudo isso está Sebastopol. A Rússia transformou esse porto da Crimeia em uma fortaleza repleta de submarinos e sistemas que ameaçam o flanco sul da OTAN. Se Moscou ficar com a Crimeia, a Ucrânia perde vantagem naval e a Turquia é impactada. 3% do transporte marítimo global passa por rotas do Mar Negro que tocam portos turcos. Oleodutos nessas águas levam 50 bilhões de dólares americanos em petróleo e gás à Europa anualmente. Turquia e Estados Unidos da América patrulham a área, enquanto a União Europeia investe em portos e vigilância para conter a Rússia. Para Moscou, a Crimeia é mais que base militar. Serve para projetar poder no Cáucaso, Síria e África. Por isso, além dos laços emocionais e históricos, para a Turquia manter a Crimeia em disputa é defender sua influência. É sobre proteger sua economia e papel no equilíbrio regional. Análise do Chatham House em julho de 2025 deixa clara a situação do Mar Negro. Por 20 anos, Europa e OTAN subestimaram o esforço russo de dominar a região. Eles trataram como um canto tranquilo, em vez de reconhecer que é realmente um ponto estratégico. A subestimação permitiu que Moscou ganhasse poder em silêncio, investindo em navios, submarinos e mísseis. Com o controle, Moscou usa táticas híbridas para manter rivais em alerta. Incluiu ataques cibernéticos a sistemas de navegação, desinformação sobre agitação tártara e provocações navais. Como parte da estratégia, a Turquia reage com cautela ao aumento das tensões no Mar Negro. Patrulhas conjuntas na Romênia já interceptaram 15 navios suspeitos este ano, mostrando que Ankara está levando a sério a proteção de suas águas. À primeira vista, a disputa parece desigual. A Rússia está gastando 20 bilhões de dólares para modernizar sua frota, enquanto a Turquia está investindo 3 bilhões de dólares em tecnologia de drones. Mas, de acordo com um relatório do Chatham House, não se trata apenas de força militar. Também envolve pressão econômica. Essa pressão fica evidente quando a Rússia bloqueia os portos. Isso reduz 10% do trigo mundial e eleva o preço do pão em 25%. Em locais como Cairo e Karachi, a Turquia, ao controlar os estreitos, pode alterar o cenário. No passado, Erdogan retomou o envio de grãos por negociações em Istambul, apesar das ameaças da Rússia. A medida evitou crise alimentar que ameaçava milhões. No futuro, os riscos aumentam. O Mar Negro tem campos de gás que podem gerar 23 bilhões de metros cúbicos até 2030. Esse potencial já atrai players globais como a China, que enxerga os polos de energia turcos para expandir sua influência. Se a Rússia consolidar o controle da Crimeia, pode provocar escassez de energia ou ondas migratórias pelo Mediterrâneo. Isso afetaria diretamente os países da OTAN. Para a Turquia, apoiar a Ucrânia e ampliar exercícios não é só defesa, mas também moldar o futuro e controlar a região. O centro da estratégia é o Estreito de Bósforo. Pela Convenção de Montreux de 1936, a Turquia controla a passagem de navios em tempos de crise. Em 2022, Erdogan usou esse poder para bloquear navios de guerra de países de fora do Mar Negro. Esses 18 quilômetros de água recebem 40 mil navios todos os anos, incluindo exportações vitais de trigo da Ucrânia. Se a Rússia assumir o controle total da Crimeia, a influência da Turquia sobre essas rotas pode enfraquecer. A frota russa modernizada com Estados Unidos dólares, 10 bilhões pode bloquear o comércio ou ameaçar petroleiros. Isso elevaria os preços da energia e pressionaria o suprimento da OTAN. Para entender a importância, é útil observar o Mar Negro. Não é um lugar tranquilo para pescar. É uma via navegável movimentada que cobre 420 mil quilômetros quadrados, cerca de 162 mil milhas quadradas. Ela liga 4 países e chega a 2.200 metros de profundidade, onde submarinos podem se ocultar. Diariamente, 400 milhões de toneladas de carga passam por essa região. Isso inclui óleo de girassol ucraniano e metais búlgaros que abastecem a Europa. Mas o maior prêmio é a energia.
gás submarino poderia aquecer milhões de lares. O Turk Stream transporta gás russo para a Turquia e Europa. Ao evitar sanções e obstáculos políticos, o poder militar regional traz mais complexidade. A frota do Mar Negro da Rússia, baseada em Sebastopol desde 1783, inclui 80 navios. Alguns podem lançar mísseis que atingem 1.000 quilômetros. Após anexar a Crimeia, a Rússia investiu bilhões para tornar Sebastopol uma base principal. A Marinha da Ucrânia, gravemente danificada em 2014, hoje tem apenas alguns barcos de patrulha em Odessa. Esses estão cercados por minas e drones, e a Turquia respondeu com sua força naval. Ela usa 16 fragatas e corvetas para patrulhar Istambul, impor zonas de exclusão de drones e monitorar movimentos russos. Como controla os estreitos, a Turquia pode bloquear o tráfego naval. Na invasão de 2022, Erdogan bloqueou navios de fora do Mar Negro, atrasando destroyers dos Estados Unidos da América e dando mais tempo à OTAN para reagir. O impasse é crucial, pois quem domina o Mar Negro pode afetar o Mediterrâneo, cortando suprimentos da OTAN ou protegendo portos russos de águas quentes. O acordo de grãos que a Turquia intermediou em 2022 mostrou quão altas são as apostas. Antes do acordo, a guerra interrompeu 25 milhões de toneladas de exportações, elevando preços globais dos alimentos em 30% e causando distúrbios na África. Após a saída da Rússia do acordo, a Turquia pressionou por outro. Isso estabilizou os mercados, mas mostrou como a região ainda é frágil. Agora, com os mísseis AT/ACMS da Ucrânia atingindo Sebastopol, a frota da Rússia perdeu 20% de seus navios. Alguns estão danificados, outros afundados e o resto recua. Rússia e Turquia sabem o que está em jogo. Se um lado controla tudo, o outro perde influência. A Rússia busca acesso ao sul para apoiar sua presença militar na Síria. A Turquia reage ajudando o Azerbaijão em Nagorno-Karabakh. Em 2020, drones turcos ajudaram o Azerbaijão a vencer esse conflito e proteger as rotas de energia. Este é um jogo de soma zero, e os penhascos da Crimeia podem conter um movimento decisivo. A estratégia de Erdogan reflete essa realidade. Enfrentar a Rússia é arriscado. O gás pode ser cortado, fábricas desacelerar, o comércio cair e o turismo russo, que gerou 4 bilhões de dólares à Turquia no ano passado, pode diminuir. Ataques cibernéticos ou conflitos por procuração na Síria são possíveis, mas as recompensas são grandes. Apoiar a Ucrânia fortalece a reputação da Turquia na OTAN e facilita contratos de defesa de 20 bilhões de dólares, incluindo vendas de F-16 dos Estados Unidos da América. Esse jogo de equilíbrio deu à Turquia um papel único. É um membro da OTAN e um negociador-chave em uma das regiões mais tensas do mundo. Sua parceria com a Ucrânia inclui fábricas de drones e exercícios navais conjuntos. A União Europeia também está investindo mais, com 2 bilhões de euros em subsídios para portos turcos. Isso elevou o comércio em 15% e fortaleceu os laços econômicos da Turquia com a Europa. Esses subsídios vão além de melhorar a infraestrutura. Eles unem a Europa e a Turquia, mesmo que o relacionamento às vezes seja tenso. Muitos países europeus dependem das rotas turcas para receber mercadorias da Ásia Central e do Cáucaso. Isso dá à Turquia um poder silencioso. Mudanças nas regras portuárias ou atrasos podem afetar as cadeias de suprimentos na Alemanha, Itália e Polônia. Ao mesmo tempo, os subsídios dificultam a diplomacia europeia. Por um lado, Bruxelas ganha um parceiro que ajuda a proteger o comércio e a conter a Rússia. Por outro lado, é preciso lidar com preocupações sobre a política da Turquia, migração e relações tensas com Grécia e Chipre. Essas questões estão sempre presentes, mesmo durante encontros amistosos. E as coisas ficam ainda mais complexas. Ao comprar energia e produtos da Turquia, a Europa faz de Ankara fornecedora e negociadora. Isso traz influência e permite debater reformas, regras aduaneiras e acordos migratórios. Quando a Europa manda 2 bilhões de euros aos portos turcos, envia a mensagem: precisamos de você. Isso faz com que a voz da Turquia seja mais forte quando fala sobre a Crimeia ou a segurança do Mar Negro. Também dificulta para os líderes europeus ignorarem a posição de Ankara. A Turquia deixou de ser só uma ponte entre regiões, tornando-se um guardião. Isso muda a visão europeia sobre Rússia, Crimeia e o papel da Turquia. Dentro do país, Erdogan ganha popularidade.
Ele se diz protetor dos povos túrquicos, dos tártaros aos uzbeques. Num país onde 80% tem origem na Ásia Central, a mensagem faz sentido. Pesquisas indicam que sua aprovação subiu 7 pontos após sua postura sobre a Crimeia. Isso reflete sua postura de líder flexível, mas firme na honra. Esse padrão é conhecido. Em 2016, a Turquia derrubou um jato russo que entrou no espaço sírio. As tensões subiram e o turismo caiu 40%. Mas Erdogan depois se reconciliou, assinou acordos de gás e apoiou grupos contra Assad. A Crimeia segue o mesmo modelo. Mais uma linha vermelha onde a Turquia demonstra força sem romper laços. O campo de batalha na Crimeia mudou. Há um ano, a ideia de a Ucrânia recuperar a península parecia distante. Hoje, planejadores militares e diplomatas levam esse cenário a sério. Armas ocidentais alcançam distâncias inéditas. As forças ucranianas testam defesas russas e Moscou luta para manter sua posição. As contraofensivas da Ucrânia em Kherson e Zaporizhia já interromperam rotas de suprimento importantes. Novos sistemas fornecidos pelos Estados Unidos da América, como os GLSDBs, lançados a partir dos High Mobility Artillery Rocket System, estão alcançando alvos dentro da Crimeia, que antes estavam fora de alcance. Com apoio da OTAN e inteligência local, forças especiais ucranianas fizeram incursões atrás das linhas inimigas. Destruíram radares, sabotaram depósitos e forçaram a Rússia a mover tropas de elite para Sebastopol. Esse redesdobramento enfraqueceu o controle da Rússia em outras áreas e expôs fissuras em toda a linha de frente. Essas fissuras agora são visíveis do alto. Imagens de satélite mostram uma queda acentuada na atividade de voos a partir dos aeródromos da Crimeia. Su-34 e outras aeronaves pesadas foram transferidas para Krasnodar, no leste. Isso não é nova estratégia, e sim retirada sob pressão. Desde 2014 é a primeira vez que o controle russo da Crimeia é desafiado, não só em discursos, mas também em combate. Os eventos atraíram a atenção da OTAN. Líderes ocidentais reforçam apoio à Ucrânia e a União Europeia começa a se posicionar mais firmemente. Nos bastidores, planos de reconstrução pós-guerra já se formam. Empresas turcas buscam liderar grandes projetos de infraestrutura, como portos, ferrovias e energia. Bilhões em investimentos estão em discussão, com Ankara se preparando para papel central, enquanto a Rússia se consolida. Quase 50 mil soldados estão estacionados pela Crimeia, cercados por trincheiras e campos minados. Situação ruim, pois muitos soldados são vítimas das próprias defesas. Putin ainda vê a batalha como existencial, uma luta pela identidade da Rússia. A pressão sobre o país vai além do campo de batalha. O descontentamento cresce nos canais militares do Telegram, com oficiais de nível médio questionando a defesa da Crimeia. Muitos estão exaustos, mal abastecidos e longe de casa. Analistas de fontes abertas apontam aumento de 38% nas mortes em combate desde julho, levando famílias em Daguestão e Briátia a exigirem respostas. Essas comunidades sentiram os efeitos das campanhas passadas. Estão reagindo e o Kremlin percebe. A Turquia observa tudo. Cada protesto e cada família enlutada é mais uma rachadura na armadura de Moscou. Ankara não precisa escalar diretamente. Tempo e pressão favorecem você. Seja qual for o resultado, a Turquia tende a se beneficiar. Se a Ucrânia vencer, Ankara será ponte entre Ocidente e Oriente, principal parceira de Kiev e peça-chave na reconstrução regional. Mesmo com resistência da Rússia, a Turquia segue como potência que nunca recuou. Seu papel na Declaração de Nova York, assinada por 50 nações que prometeram sanções e ajuda, consolida sua influência. A assinatura permite pactos de segurança regionais, acordos migratórios com a União Europeia, patrulhas navais maiores e participação na gestão do deslocamento de milhões. A Turquia não é a única interessada na Crimeia. A China, discreta, também observa atentamente. Pequim não tem navios de guerra no Mar Negro, mas depende da estabilidade local para suas rotas comerciais. Qualquer mudança no controle afeta a rede do cinturão e rota da China. Interrupções aumentam os custos de transporte, os prêmios de seguro e o risco para os investidores chineses. As exportações pela Geórgia caíram e Pequim monitora tudo, aumentando a importância da Turquia. Ao manter os estreitos abertos e a península disputada, Ankara ganha influência diplomática com OTAN, União Europeia e China. Poucos países influenciam tanto a segurança europeia quanto os corredores comerciais asiáticos.
O controle da Turquia sobre o Bósforo e seu papel crescente na Crimeia lhe conferem um tipo raro de poder. Um poder que influencia decisões tanto em Bruxelas quanto em Pequim. A Crimeia representa mais que território. Simboliza controle marítimo, comércio, alianças e identidade. Ao apoiar a Ucrânia, a Turquia recupera sua influência em uma região onde antes foi ignorada, não apenas tomando partido. A Rússia pode seguir cavando trincheiras, construindo muros e investindo em defesa, prolongando a luta. Mas a Turquia já mudou a narrativa. Ao recusar o silêncio, insistir que princípios importam e se apresentar como mediador. Em uma região marcada por conflitos, Ankara voltou ao jogo a partir de uma posição de força. Nos próximos meses, a Crimeia pode influenciar não só o destino da Ucrânia e da Rússia, mas também o equilíbrio de poder em dois continentes. A Turquia fez sua jogada e está pronta. Especialistas afirmam que quase metade dos empregos pode ser afetada pela inteligência artificial na próxima década. Isso não é uma teoria. Está acontecendo agora mesmo. As empresas já estão substituindo trabalhadores por algoritmos, e o ritmo só vai acelerar. Aqui está a boa notícia. Quem entende a vantagem da inteligência artificial está prosperando. Eles criam carreiras mais seguras, aumentam a renda e abrem oportunidades desconhecidas para muitos. A diferença entre ser substituído e insubstituível está em ter o plano certo. É por isso que estamos preparando um treinamento gratuito. Ele revela o que ocorre além das manchetes, os limites da inteligência artificial e, principalmente, como pessoas comuns se adaptam e aproveitam isso. Se quer mais controle, renda e menos ansiedade sobre o futuro, não fique só assistindo. Veja o treinamento grátis agora. Clique no link ou escaneie o QR na tela.